colocar aqui no modo apresentação. Então, paramos nesta lâmina aqui, e agora eu vou entrar nesse aspecto aqui. Ó. Por quê? Discutir um pouquinho sobre a questão da radiação eletromagnética na região do visível e de que maneira as moléculas orgânicas elas respondem a essa radiação que chega do Sol. Então, aqui é clássico, nós conhecemos bem esses dados, mas vamos só retomar para contextualizar. Então, a radiação eletromagnética, ela se propaga no vácuo, numa certa velocidade, a gente conhece, a velocidade da luz, né? Os 300 mil quilômetros por segundo, é isso, né? Nada se propaga mais rápido do que a luz, exceto em alguns casos bem específicos, mas né, é assim. E então são fótons que se propagam no espaço. Né? Quando a radiação ela é criada, ela é criada instantaneamente e já inicia naquela velocidade. O que interessa para nós aqui é olhar qual é a faixa de interesse e aí relacionando ela com a questão da vida, né, da geração de substâncias orgânicas para os organismos vivos, os animais e vegetais. Então, o interesse para nós aqui é na região do visível, né, Ela tem, a radiação aqui, ela tem uma frequência característica, né? Essa frequência, ela cai na faixa aqui de mais ou menos, né, 800 até 400 hertz, não, terahertz, né? Em termos de comprimento de onda de 450 até 750 nanômetros, né? Então, tu tem uma ideia, né, da dimensão da questão energética da radiação. Quanto menor é o comprimento de onda, maior a frequência e, por consequência, maior é a energia da radiação. Então, a energia em fotoelétrons aqui, 2,7 na região do violeta e 1,5 na região do vermelho. Tá? Lembrando que 1 elétron-volt é, na verdade, 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Isso aqui por elétron. Tá? Se você quiser por mol, multiplica pelo número de Avogadro. Então, o interessante aqui é destacar, então, a região da luz visível, quais são as cores que predominam e os seus comprimentos de onda correspondentes. Né? Acima do visível, você vai encontrar o infravermelho aqui, que é a radiação relacionada com o calor, micro-ondas, as ondas de rádio e assim por diante. E abaixo, então, a ultravioleta, os raios X e os raios gama. Né? São radiações muito mais violentas e essas aqui elas têm um efeito bastante drástico, né, na célula humana. E destaco para vocês uma questão importante, daí em termos de reações, né? As reações orgânicas, elas acontecem em dois regimes, né? Sob calor, né, ou sob luz. Então, as fotólise e as termólise. As reações térmicas, então, você aquece, você expõe, né, o material, o fenômeno, a um intervalo de temperatura, de tempo, uma certa temperatura e a reação acontece. Com luz é a mesma coisa, tu vai buscar uma fonte luminosa e expõe a reação àquela fonte. Então, por exemplo, você pode buscar uma lâmpada, uma vermelha, uma lâmpada azul e uma lâmpada de ultravioleta. Mas vejam, as diferenças de energia, quando se pega o comprimento de onda da luz vermelha, da luz azul e do ultravioleta, notem a diferença de energia. Tá? Isso aqui. Ó. Por que isso aqui é importante? Porque se você lembrar dessa tabela aqui, que nós mostramos sobre a reação de combustão de um alcano ou de um silano, aqui as energias em quilojoules. Observem, a faixa, mais ou menos, ó, a faixa das ligações simples, tá? Das ligações simples, da ordem de 400, 300, 200, né? Quilojoules.
de 400 a 200, por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui com flúor, né, OH, uma ligação forte. Vamos pegar uma ligação com flúor, né, com flúor, tem uma ligação SIF, bem forte. Mas, de qualquer modo, 450 a 200. Quando você olha a faixa da radiação na região do ultravioleta, ela é acima de 400. Esse é o problema sério da reação, da exposição da matéria orgânica numa radiação que cai dentro da região ultravioleta. É que ela é muito mais energética do que o conteúdo da energia daquela ligação. Então, tu pega uma ligação carbono-carbono, uma ligação carbono-H e assim por diante, essa ligação aqui, num processo de fotólise, exposição à luz ultravioleta, ela se rompe. E o processo é fotoquímico, ele é assim, né? Ele forma as espécies radicalares, né? Tá? Opa. Ele forma as espécies radicalares, um radical aqui e um radical aqui. Então, é por esse motivo que eu estou destacando essa parte aqui, né? O porquê entender um pouquinho, ou revisitar essa parte de luz, né? Porque nós vamos discutir agora algumas coisas relacionadas com o uso da radiação eletromagnética para efetuar fenômenos, para efetuar reações orgânicas. Né? Em termos de estudos, né, nós vamos usar determinadas frequências para entender, por exemplo, se você está na região do infravermelho, né, então você pode fazer um estudo espectroscópico, uma espectroscopia na região do infravermelho. Espectroscopia é copiar o espectro da radiação. O que o infravermelho nos dá? As vibrações moleculares. Você pode esticar uma ligação, você pode deformar, pode torcer e assim por diante. Por que é importante isso? Porque nós, através do infravermelho, nós identificamos os grupos funcionais. Tá? Bom, um pouquinho mais acima, se afastando da região do visível, você vai entrar numa região das ondas de rádio. Né? Então, as ondas de rádio, elas são importantes dentro do estudo da espectroscopia, por quê? Porque nós vamos, a partir das ondas de rádio, estudar as variações, né, nas orientações do spin nuclear. Então, a partir daqui, nós temos o estudo, então, da ressonância magnética nuclear. Então, o infravermelho nos dá uma ideia de grupos funcionais, o uso da radiação na região de rádios, né? Nós vamos estudar a ressonância magnética nuclear e esta técnica vai nos dar um mapa dos hidrogênios e dos carbonos nas moléculas, as posições, os tipos e assim por diante. E no UV visível, que é agora do outro lado, então tu tem a região do visível e aqui ultravioleta. Então, o ultravioleta é aquela técnica que nos dá uma ideia sobre as transições eletrônicas que existem, né, nas moléculas, nos compostos. E essas transições, elas envolvem os orbitais moleculares. Se for moléculas, né? Então, esses orbitais moleculares, sigma e pi. Então, sigma ligante, sigma antiligante, pi ligante, pi antiligante, assim por diante. Então, é isso que nos interessa para nós agora, nesse momento. Assim, uma ligação química covalente se pode descrevê-la como sendo formada por um orbital HOMO e um orbital LUMO. O que é o HOMO? É aquele orbital molecular, então é o highest occupied molecular orbital. É o orbital molecular ocupado de maior energia. O que é o LUMO? É o lowest unoccupied molecular orbital. É o orbital desocupado de menor energia. Então, um orbital vazio e orbital cheio. O estado fundamental, quando a radiação do espaço chega, e essa radiação tem um comprimento de onda que se adapta, que casa com essa diferença de energia,
Então, você vai pegar o comprimento de onda e vai ler quanto que é a energia daquela radiação. Se a energia dela casa com isso aqui, com esse valor, o elétron transitará de um ponto para o outro. Então, ele transita e tu tem o estado excitado. É isso que faz a radiação eletromagnética nas moléculas. Né? É excitar as moléculas. Então, a radiação na região do visível e no ultravioleta desempenha exatamente um papel fundamental, que é transformar um orbital cheio num orbital semi-preenchido. Então, tu tem aqui agora dois estados diferentes, este é o HOMO e este é o LUMO, e agora tu tem o que nós chamamos de SOMO. Né? O que é o SOMO? O single. São os orbitais, né? Os orbitais moleculares ocupados com um único elétron, single, né? Um único elétron. E são estruturas bastante, configurações bastante instáveis. Por que isso é importante? Porque agora nós vamos olhar assim, é a dependência desse ΔE que vai nos dar uma ideia, né, de como que as moléculas interagem com a radiação. E aí a radiação na região do ultravioleta e na região do visível. Pulamos para as moléculas conjugadas. Né? Então, moléculas conjugadas, pegamos um exemplo aqui. Né? Para este caso, o que nós temos? Nós temos um dieno, né? Este dieno tem ligações duplas, né? Então, dieno, butadieno, tá? Duas ligações duplas, duas ligações pi, duas insaturações. O destaque aqui é que nós estamos olhando apenas as ligações pi, nós não estamos olhando os orbitais sigma. Então, o orbital sigma, ele é perpendicular ao orbital pi, e esta é a ideia do Hickel, é a ortogonalidade, que você pode usar aqui, que é o princípio de que o tratamento matemático do sistema sigma, ele pode ser feito independente do sistema π. Por quê? Porque são ortogonais. Enquanto uma ligação sigma está num plano, os orbitais π estão num outro plano. Então, o que se faz aqui? Né? Nós vamos combinar, né, os orbitais π do eteno, combinando eles de quatro formas. Por que quatro formas? Porque são quatro orbitais. Então, a combinação desses quatro orbitais, todo em fase, gera um orbital de maior estabilidade, que é esse aqui. Ó, tá? Então, 2 elétrons aqui. Agora, você vai combinar os dois orbitais do eteno, de tal maneira que tu tem em fase aqui e fora de fase aqui. Ó, né? Então, tu tem o segundo orbital. Depois, tu vai combinar de novo os orbitais do eteno, em que a combinação te gera este orbital e a combinação te gera este orbital. Aqui em fase é isso aqui. Ó. Em fase está aqui. Aqui, fora de fase é este caso aqui. Aqui tudo em fase. Vejam que, à medida que você vai subindo aqui, tu tem um orbital molecular que tem essa forma aqui. Ó, tá? Tem esta forma aqui. Nesse caso, tem um orbital molecular que tem esta forma aqui. Ó. Aqui está em fase e aqui desceu, fora de fase. E o nó está aqui. Ó. Neste orbital, a combinação gerou, então, um conjunto de orbitais que é assim, ó, desta maneira aqui. Ó, tá? Então, tu tem aqui o positivo e aqui negativo. Então, tu tem inversão de fase neste ponto e neste ponto. E o último orbital está aqui. Ó, né? Ele é o mais instável, por quê? Porque ele tem 3 inversões de fase. Azul, inverteu, inverteu, inverteu. Então, tu tem positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui. Então, as funções de onda, elas começam primeiro com sem inversão de fase, no segundo inverte uma vez o sinal da função de onda, inverte aqui, nesse aqui inverte 2 vezes, e nesse aqui inverte 3 vezes. Como são 4 orbitais moleculares, vai jogar os 4 elétrons, 2 aqui e 2 aqui. Então, no primeiro orbital molecular, no Psi1, 2 elétrons, Psi2, 2 elétrons, e o 3 e o 4 são os orbitais vazios. O LUMO está aqui, né? E o HOMO está aqui. O que é importante aqui?
é observar que, à medida que nós adicionamos ligações duplas, os orbitais se aproximam em energia. E isso é interessante. Por quê? Porque essa diferença de energia que está posta aqui, ela será importante quando nós estivermos analisando como que as moléculas orgânicas interagem com a luz, com a radiação eletromagnética. Então, essa radiação, essa interação da matéria com a radiação eletromagnética, ela é estudada, né? E ela depende, então, assim, a energia do fóton é Hν, é a frequência pela constante de Planck. Aí a frequência é dada pela velocidade da luz dividido pelo lambda, que é o comprimento de onda. Então, se você juntar as duas expressões, tem que a energia, né, ela tem ela se expressa através da razão entre Hc dividido por lambda. Por isso que, quanto maior é o lambda, menor é a energia da radiação. Tá? Então, o que acontece quando se faz uma análise espectroscópica de uma substância orgânica usando o ultravioleta? Você faz uma variação no comprimento de onda, começando do lambda menor até um lambda maior. Tu tem uma janela aqui, uma janela espectroscópica, né? E essa janela é do ultravioleta. Então, se a substância eventualmente interagir com a radiação que chega, tu tem uma mudança no perfil da absorção. Então, aqui tu tem a absorção no eixo Y e no eixo X, o comprimento de onda. Esta absorção, se ela acontecer, ela provoca uma variação do sinal. Então, para o butadieno, nós encontramos um gráfico com o ponto máximo de absorção aqui. E esse ponto máximo diz que é o lambda máximo de absorção, em 217. Tá? E o processo de absorção é governado pela lei de Beer, que é, então, a absorção é igual a uma constante chamada de absortividade molar, a concentração e o comprimento da célula. Então, quanto mais amostra, maior a absorção. Então, a absorção ela é proporcional à concentração e o comprimento e o tamanho da célula. Então, a lei de Beer, ela correlaciona, né, como que as substâncias interagem com a radiação eletromagnética na região do visível e do ultravioleta. E aí, o grupo que está presente na molécula que responde ao sinal óptico é chamado de cromóforo. Cromóforo é aquele que se conecta aqui, que responde através da mudança ou através da produção, né, de uma banda de absorção num determinado comprimento de onda. Então, vejam, o eteno, isoladamente, ele absorve em 185, o eteno, mas o butadieno em 215. Então, o butadieno é aqui, tá? O eteno, ele absorve abaixo. Então, se você colocasse o mesmo gráfico aqui, tu teria assim, aqui não aparece, vamos fazer aqui, né? Tu teria uma absorção do eteno em 185 e uma absorção do butadieno em 215. Tá? Então, aqui 215 e aqui 185. Por que é assim? Porque exatamente no eteno tu tem um gap, uma diferença de energia entre o Rho e o LUMO maior. Então, para transitar o elétron deste ponto até aquele ponto superior, tu tem que ter uma energia maior. Então, se aqui a energia é 185, quando tu usa a expressão, está aqui, ó, né? Então, o lambda menor implica uma energia maior. Quando o lambda é maior, a energia é menor. Então, veja que você está deslocando para um comprimento de onda maior, 185, 215, assim por diante. Ok? Quando tem acetona, o que vai acontecer com a acetona? Agora, tu vai ter as transições do grupo carbonilo. Tá? Então, não é uma transição pi-pi, carbono-carbono, é uma transição pi-pi do carbono-oxigênio. Então, percebam que, neste caso, 195 é a transição pi-pi-estrela. E da acetona N-pi-estrela é 274. Né? São transições aqui de baixa intensidade, N-pi-estrela, sempre, tá? Baixa intensidade. E aqui de alta intensidade. Né? Então,
essa é uma característica que é importante ter. Como que a substância interage com a radiação eletromagnética na região do visível e do ultravioleta, como é que isso é registrado, né? E como é que nós explicamos essa facilidade de aparecer, com que facilidade as moléculas, né, absorvem a energia. Então, a facilidade aumenta à medida que você adiciona mais e mais ligações π. Essa é uma característica, né? Então, como exemplo, o eteno absorve em 180, o butadieno absorve em 217, o hexatrieno, 258, o octatetraeno, 290. Vejam, à medida que se coloca mais e mais ligações duplas, o lambda começa a aumentar. Então, você está deslocando o comprimento de onda do menor comprimento para o maior comprimento. Isso quer dizer, tu está jogando a absorção para a região do visível. E a região do visível é mais para o vermelho. Está se aproximando, ó, tu está saindo de uma região invisível, 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 e daqui a pouco tu cai na região do vermelho. Qual é a região do vermelho? Quando chegar na região do visível. Qual é a região do visível? Mais ou menos em 400 nanômetros. O que é importante do gráfico aqui? Ó, observar o gap. Essa variação de energia. Então, uma ligação dupla, 2, 3, 4. Então, é mais fácil o elétron transitar quanto mais ligações duplas conjugadas a molécula tem. Então, quanto mais ligações duplas conjugadas, mais fácil a transição. Se a transição fica mais fácil, o lambda diminui. E se o lambda diminui, nós estamos nos aproximando da região do visível. Então, muitas moléculas podem absorver na região do visível, desde que o lambda, olha aqui, desde que o lambda tenha esse valor aqui. Tá? Então, se a transição ocorrer na faixa dos 400 nanômetros para cima, você já está dentro do visível. Aqui, nesse caso, não. Nós estamos na região do ultravioleta. E aqui embaixo, é só ter uma ideia comparativa, né, do que nós estamos falando. Né? Aqui são grupos orgânicos cromóforos que podem absorver na região do ultravioleta e na região do visível. E aqui a comparação entre um material condutor, um semicondutor e um isolante. Então, este ΔE, este gap, ele é importante em vários aspectos do nosso dia a dia e da química. Né? Aqui na parte de cor e aqui na parte da aplicação. Um isolante tem um gap muito grande e dificilmente os elétrons desse nível aqui conseguem pular, né? Pular para esse nível aqui. No semicondutor, já tem um diferencial de potencial que pode eventualmente permitir que um elétron daqui, de um lado, pule para o outro. E o condutor, bom, aí é tranquilo, né? Que são os metais, é a banda de valência. Então, só para comparar, né? Ter como referência as moléculas orgânicas, o gap, os materiais inorgânicos e os materiais orgânicos não condutores, né? O gap é muito grande. Os materiais inorgânicos condutores são os metais, tem a banda de valência, e o semicondutor, ele se torna condutor desde que tu tenha a aplicação de um campo elétrico da ordem de 1 elétron-volt. Bom, aqui na parte das cores, o que é importante aqui, né? A cor que aparece e a cor que é absorvida. Então, quando o material ele absorve luz na região do violeta, né, ele vai se apresentar como amarelo. Se ele absorve na região do azul, ele vai se apresentar como laranja, e assim por diante. Então, qual é a região do violeta? 400. Qual é a região do azul esverdeado? 500. Então, se absorver nessa região de 500, ele se apresenta na forma vermelha. Tá? Se ele absorver na região do violeta, ele se apresenta na forma do amarelo. Tá? Isso é o que nós conhecemos. Aí, como referência, né, pega o beta-caroteno e pega o licopeno, que são sistemas, moléculas orgânicas naturais encontrados em cenoura, encontrado no tomate e assim por diante. O licopeno é mais vermelho, o beta-caroteno é mais alaranjado. Então, veja, as estruturas químicas do licopeno
e do beta-caroteno, eles apresentam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 12 ligações aqui. 12. Mas, para essas moléculas, temos uma conjugação excepcional. Vou pegar aqui o licopeno. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ligações conjugadas. Veja que com 4 ligações conjugadas, o comprimento de onda foi 290, na absorção, né? Com 11, este corante ele vai absorver já na região do vesículo. Só que daí o que acontece? Tá? O que acontece? Ele se apresenta, nós enxergamos o licopeno vermelho e enxergamos o beta-caroteno laranja. Então, a cenoura, para nós, tem uma cor laranjada e o licopeno uma cor avermelhada. Então, a cor observada, ó, é vermelho, tá? Vermelho. Então, significa o seguinte, que ele absorve na região do verde azulado, de 500. Então, quando você pega o espectro do licopeno, a última banda aqui, ó, esta banda aqui, ó, esta banda está mais ou menos em 500. Ó. E a região de 500 é a região do azul esverdeado. Quando ele absorve a cor azul esverdeada, o que sobra da radiação? Sobra o vermelho. Entendido? Pegamos o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele é um pouco menos conjugado. Por quê? Porque ele é cíclico, é diferente. Ó. Enquanto o licopeno ele é todo ele linear, o beta-caroteno tem um ciclo. Então, isso muda o padrão de absorção, diminui um pouquinho. Então, o beta-caroteno, vamos olhar lá, o beta-caroteno está na região aqui, ó, essa região aqui, né? Ele está um pouquinho abaixo de 500, entre 450 e 500. Então, ele olha aqui, ó. Vamos pegar em 450 o intervalo aqui, ó. Ele absorve na região do azul e a cor que resta é laranja, tá? Então, ó, está escrito, o licopeno, ele absorve, né, num comprimento de onda mais do azul esverdeado, e o que vai liberar, né, vai refletir a radiação na região do vermelho. Já quando nós pegamos o beta-caroteno, ele vai um pouquinho mais para o azul. Então, ó, o beta-caroteno, ele vai para a direita, à esquerda. E o licopeno vai mais para a direita. Então, esse aqui é mais para o vermelho e esse é mais para o azul. É mais batocrômico, né? Batocrômico, é um efeito de deslocar o lambda para a região do vermelho. E esse aqui é ipsocrômico. Acho que faltou um Y lá, faltou um I aqui, se não me engano. Tá? Ipsocrômico. Mais para o azul, então aqui é mais para o azul e aqui é mais para o vermelho. E aí, é importante, então, quando a substância se apresenta na cor vermelha, significa que ele está absorvendo a radiação mais na região do azul esverdeado. E aí libera a outra. Ok? E é interessante vocês discutirem um pouquinho também, por exemplo, você pode discutir com os alunos sobre a questão das cores, né? A classificação das cores, os sistemas RGB e os sistemas CMYK, né? O R e GB são as 3 cores elementares que combinadas irão formar as demais. Então, se combinar uma com a outra, tu vai produzir as cores correspondentes, né? E, neste caso aqui da CMYK, são a combinação aditiva e a subtrativa. Então, a cor preta, por exemplo, você não consegue ter usando apenas o vermelho, o verde e o azul. Não consegue. Tá? Então, é preciso ter outras combinações. Aí tu põe aqui o ciano
eu sou daltônico, tá? Mas é o vermelho, o azul e o verde, né? Vermelho, azul e o verde. E o outro, que estava aqui, tinha marcado aqui, é o ciano, o rosa, o amarelo. Então, ciano, rosa e amarelo, nessa combinação aqui, vai te dar o preto. Tá? Então, olhando aqui, ó, quando se tem uma combinação do amarelo com o vermelho, o que sobra? Sobra a laranja. Quando tem uma combinação do amarelo com o azul, o que sobra? Sobra o verde. Né? Quando tem a combinação do vermelho com o azul, que dá o roxo. Mas veja que esta aqui, a cor amarela, né? Ela está dentro dessas possibilidades, né? De você ter absorção da luz pelo corante, ela se cai na região, então, por exemplo, aqui ó, no azul esverdeado, verde e azul. A combinação do verde e azul vai te dar a possibilidade de ter um pigmento verde, verde e azul. Aqui não tem verde e azul. Vamos pegar um outro aqui. O laranja é o mar aqui, laranja. Né? O laranja é mais no azul. Tá? Mais no azul. Então, se você combinar laranja está aqui, é você subtrair a cor vermelha e subtrair o amarelo, né, que dá o laranja. Então, isso é interessante, essa parte aqui, quando você mostra para os alunos, né, essas combinações de cores que são usadas para estampas, para tecidos, e a combinação de cores que é usada, por exemplo, em TVs, né, em displays. Tá? E aí eu volto aqui à questão dos pigmentos que são usados pelas plantas, que é a clorofila e os carotenoides. Então, a clorofila, ela absorve aqui ó, no azul e absorve no vermelho. Tá? Ok, então, se nós, ó, a clorofila, tá? Ela absorve no azul, aqui no azul, e no vermelho. Ela tem duas bandas, no azul e no vermelho. Tanto a clorofila A quanto a clorofila B. Tá. O que acontece? Como é que ela se apresenta para nós? Qual é a cor que nós enxergamos da clorofila, das flores, das folhas? Verde. Então, azul e vermelho. Ó, o azul. Olha, está aqui. Ó, azul e vermelho. Tá? A região que sobra para ela é o verde. Tá? Se nós pegarmos aqui o azul, não tem, dá para ter aqui. O azul e vermelho. Tá? Quando combina o azul e vermelho, vai sobrar o verde. Tá? Quando combina o azul com o vermelho, sobra o verde. Aqui não tem a combinação que eu queria mostrar. Aqui foi amarelo com azul. Tá? Entendido isso? E os carotenoides, eles absorvem nessa região intermediária, no meio, né, das duas bandas principais da clorofila A e da clorofila B. Né? Por que isso aqui é importante? Nós vamos discutir na aula da semana que vem, da outra semana. É que a radiação que chega do Sol é tão intensa, né, que a planta tem que ter mecanismos de atenuação dessa radiação. E esses mecanismos é usar os carotenoides e a clorofila como espécie de filtros, né, que filtram a luz, que absorvem parte dessa luz e usam ela para a transformação, né, do gás carbônico e água em açúcar e oxigênio. Tá? E um exemplo interessantíssimo na natureza são os gafanhotos, quando eles estão isolados, solitários, quando estão em bandos. Né? Eles mudam a cor. E essa mudança de cor é simplesmente pigmentos que o exoesqueleto produz. Né? Tem uma proteína chamada de beta-caroteno binding protein. É uma proteína que tem a capacidade de ligar mais ou menos beta-caroteno. Então, o beta-caroteno tem uma coloração mais vermelha para o laranja. Então, o que acontece? Quando tem pigmento vermelho, né, misturado com o azul e o amarelo,
te dá a coloração preta no exoesqueleto. Quando o pigmento vermelho é removido, que fica apenas o azul com o amarelo, vai te sobrar a cor verde. Então, se eu não me engano, é mais ou menos isso que aparece aqui, né? O azul e o amarelo te dá a cor verde. Então, quando tem apenas o pigmento azul e amarelo, o gafanhoto se apresenta verde. Quando você adiciona, através da enzima, o pigmento vermelho, ele começa a ficar preto. E aí é um marcador, né? É um aviso para o bando de que eles têm que fazer uma ação. Qual é a ação? Por exemplo, aqui é invadir, né? É invadir plantações de arroz, de coisas assim, de milho, né? Então, tem aqui o exoesqueleto preto, né? E aqui mais esverdeado, que é exatamente a presença ou não do pigmento chamado aqui de beta-caroteno. Tá? E aí, a glicose, voltamos para a glicose, por quê? Porque ela é o nosso ponto de referência para as próximas aulas. Então, a glicose, ela é formada a partir do gás carbônico, né? Da água, na presença de clorofila, luz, produção de glicose, água, sobra água e mais o oxigênio. E aqui eu chamo a atenção, então, de vocês, a glicose, ela é um heterocíclico, que tem 6 átomos, um átomo de oxigênio no centro e átomos de oxigênio na periferia. Uma hidroxila, 2 hidroxilas, 3, 4, e aqui mais um grupo OH5. Tá? Isso é a glicose. São 6 carbonos, numa forma hexagonal, né? Mas a glicose, verdadeiramente, ela é representada numa forma cadeira. Então, tu tem a glicose com cada um dos grupos, né? Cada um dos grupos hidroxilas orientados, né? Orientados na posição equatorial, tá? Então, a glicose tem, ela é descrita desta forma aqui. E esse carbono, que é o carbono 1, pode ter a glicose, a hidroxila na posição equatorial, hidrogênio axial. Então, aqui é equatorial. Ou você tem a mesma estrutura, porém, a única mudança é o OH aqui axial. Tá? Então, este é o OH equatorial, este é o OH equatorial, este equatorial e aqui também equatorial. Então, notadamente, a glicose aqui, ela tem a posição da hidroxila equatorial. E essa glicose axial. Axial. Por isso que o nome. Quando é equatorial, tu tem a beta-glicose. Quando é axial, tu tem a alfa-glicose. Então, são dois isômeros, né? Isômeros da glicose, em que todos os grupos aqui estão equatoriais, e todos aqui, exceto do carbono 1, aqui tudo equatorial, exceto esse que é axial. Qual a importância disso? É que, nessa brincadeira, a glicose ela é oriunda de um açúcar, né? De um açúcar que você tem 6 carbonos, tu tem um aldeído na extremidade, tu tem um OH aqui, mais um outro OH nesta posição, um outro OH nesta posição, um outro OH nesta, 1, 2, 3, 4, 5, e um OH aqui. Então, o aldeído linear tem 6 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Tá? O carbono 6 é este aqui. E o carbono 1 está aqui. Vejam que este carbono aqui é quiral, este é quiral, este é quiral e este é quiral. Então, a glicose aberta tem 4 carbonos quirais. Se você pegar o número de isômeros óticos e calcular isso aqui, é 2 na N, 2 na quarta. 2 na quarta corresponde a 32 isômeros. Então, a glicose é um desses isômeros aqui. É um desses açúcares. Só que nós sabemos que todos os compostos cíclicos de 6 átomos que têm os grupos nas posições equatoriais são as mais estáveis. Então, genericamente, um anel de 6
com qualquer grupo na posição equatorial, não importa quem é o grupo, ele é mais estável. Então, a glicose é o açúcar mais abundante no universo, na Terra. Tá? É o açúcar predominante. Por quê? Porque ele tem na forma beta todos os grupos na posição equatorial. Todos. Tá? Então, o que eu quero mostrar aqui nessa lâmina, bem rapidinho, que a glicose existe em duas formas. Na forma da hidroxila axial e da hidroxila equatorial. Só que a conversão dessa glicose na outra, na glicose alfa para a glicose beta, esta conversão exige a ruptura, a quebra dessa ligação aqui. Ó. Ela é quebrada através de uma enzima. Então, existe uma forma aberta do açúcar, que é esse aqui. Ele recicliza, formando a beta-glicose e o alfa-glicose. E nesse equilíbrio, tu tem o percentual de cada um, 36 e 64. Esse percentual aqui se pode calcular calculando o alfa D de cada uma, né? A rotação ótica de cada uma dessas moléculas. Tu pode comprar a beta-glicose 100% e a alfa-glicose. Coloca ele em água, ele vai naturalmente equilibrar para 64% da beta, 36% da alfa. Veja que a beta predomina, por quê? Porque todos os grupos estão em posições equatoriais. E a alfa tem apenas esse. Qual é a importância deste arranjo alfa e beta? É que aí você vai olhar os polímeros formados pela glicose. E aí o principal polímero é a celulose. A celulose é o polímero que dá uma sustentação, né, ao vegetal. Não é só a celulose, mas ela está presente na casca do vegetal, dando a sustentação. E por que dá essa sustentação? Porque ele é um fio. Se você olhar aqui, ó, este monômero A, que é da glicose, este monômero A, que é da glicose, e este monômero A, que é da glicose. É simplesmente linear. Ó. Agora, é claro, ele inverte, ele põe o grupo, esse grupo aqui, 6, está aqui para baixo, aqui está para frente, aqui está para trás. Para frente e para trás. Então, ele está invertendo. Então, isso aqui é uma fita, é um fiozinho que ele é todo torcido. Né? Ora o grupo está para um lado, ora está para o outro. Esta é a condição imposta. Mas ele é linear. E essa linearidade é que dá uma ideia de rigidez, de sustentação. Então, quando se desenha a celulose, ela é desenhada dessa forma aqui. Pode ser com essa representação, que é a representação de Howard, né? É uma forma que se usa, né, para descrever as moléculas, que você faz o hexágono e coloca as ligações verticais, né? Ou desenha assim. Então, aqui também é uma maneira interessante, porque tu enxerga essa linha imaginária, né, que vai formar a fibra da celulose. E esse ponto aqui é um ponto de conexão com a próxima fibra que estará aqui, né? São as ligações cruzadas. Então, da celulose, nós pulamos para um outro polímero, que é a quitosana e a quitina. Daí qual é a diferença entre uma celulose e uma quitosana ou uma quitina? É que aqui aparece o nitrogênio, ó, aqui na forma de amida e aqui e a quitina na forma de amina. Amina e amida. Então, a quitosana é uma variante da celulose. Enquanto a celulose reveste os vegetais, a quitosana vai revestir o exoesqueleto de muitos animais, especialmente os marinhos. Né? Mas vejam, é uma ligação glicosídica, carbono 1, na posição beta, ó, beta. Tá? Então, e o carbono 4 da outra glicose. Quando se pula para o amido, o que vai acontecer? Aí as ligações também no carbono 1, mas ele é axial. Né? Então, o que tu tem aqui? Tu tem a hidroxila na posição axial. Tá? Que importância tem isso?
é que este polímero agora não é mais linear. Ele vai descrever espacialmente uma hélice. Então, se diz que mais ou menos a hélice do amido, ele tem em média de 8 a 9 moléculas de glicose. Então, quando você juntar de 8 a 9 moléculas de glicose, vai formar uma hélice completa. Então, diferentemente da celulose, o amido tem a ligação glicosídica 1,4-alfa. Né? Essa ligação glicosídica 1,4-alfa vai caracterizar, vai formar um polímero que nós vamos chamar de amido, de amilose, amilopectina e assim por diante. As diferenças quais são? Simplesmente é o número de ligações cruzadas do carbono 6 com o carbono 1. Tá? Cruza mais ou cruza menos. E aí você vai vai lembrar do glicogênio, tá? Glicogênio. O glicogênio é uma forma mais efetiva de armazenar a glicose. Por quê? No glicogênio, tu imagina essa fita aqui. Aí você vai conectando os carbonos 6 com mais glicose. Então, tu vai constituir uma fita polimérica de glicose com as ramificações 1,6. Então, 1,6, em certas unidades, tu vai repetir essas ligações cruzadas e vai aumentando a ramificação do polímero. Ok. Agora, cada ramificação aqui ramifica mais um pouco, mais aqui. É assim. Então, tu cria, né, um polímero mais e mais ramificado. Muito bem. Agora, cada ramificação aqui criada, você gera mais uma ramificação. E assim vai construindo aqui essa ramificação enorme. Por que isso? Por que é assim? Então, isso aqui acontece no glicogênio. Essas ramificações são muito maiores no glicogênio e são menores na amilopectina, menores no amido, assim por diante. Por uma razão muito simples, tá? Mas difícil às vezes de entender. A glicose, ela tem este oxigênio aqui. Então, guarde bem isso aqui. Ó, tá? O que importa para nós é isso aqui. Ó, tá? O que importa para nós é isso aqui. É o efeito que este par de elétrons aqui do oxigênio tem sobre esta ligação carbono-oxigênio, essa ligação sigma. Então, este arranjo aqui tem o grupo OR aqui na posição beta. Muito bem. O que eu farei agora? Eu vou desenhar a mesma molécula, só que agora com o grupo OR orientado, tá? Orientado na direção axial, tá? Na direção tá? Na direção axial. Só apagar isso aqui que ficou ruim isso aqui. Cadê a borracha? Aqui. Tá, deixa eu apagar aqui. Estão ouvindo bem aí? Sim, prof. Sim. Tá. Nós já terminamos a aula. Aqui, ó. Agora, a glicose está mostrando, né, o grupo não mais beta na orientação axial, nesta posição. O que acontece aqui, pessoal? Aí você vai entender por que, que a glicose alfa é mais instável, ou ainda, por que, que a célula usa a glicose alfa no glicogênio como fonte de energia e a glicose beta como um açúcar que vai formar a celulose e vai dar a sustentação. Então, agora a ligação sigma carbono-O está aqui. Mas a ligação sigma, ela é formada carbono, o par de elétrons, o carbono, o par de elétrons no orbital ligante, tá? No orbital ligante, aqui, né? E essa ligação é em face. Ok. Então, esse é o orbital sigma. Como é que é o orbital sigma estrela? Vazio.
é carbono, oxigênio, só que agora a deficiência de elétrons está em cima do átomo de carbono. Por quê? Porque é uma ligação polar. Então, agora o orbital aqui é fora de fase e esse é o sigma estrela. Tá? Observe, este lóbulo é vazio, sigma estrela. Então, a ligação sigma está aqui. Né? O sigma estrela está aqui. Ó. Então, o orbital vazio ele está orientado perfeitamente bem em relação ao orbital. Então, desenho aqui, esse é o orbital sigma estrela, orbital vazio, orientado com o orbital N, tá? Com o orbital N, tá? N. Então, o orbital N, ele transfere elétrons direto para cá. E aí a ligação aqui se rompe, tá? Então, a quebra dessas ligações aqui é muito mais fácil no isômero alfa. E é mais difícil no isômero beta, porque no beta, o orbital antiligante está aqui. Ó. Então, esta orientação não favorece, ó, aqui o sigma estrela, tá? Sigma estrela. Esta orientação aqui não favorece a transferência de elétrons do orbital N para cá. Então, é um isômero mais estável, quimicamente, do que esse. Então, no glicogênio, o que nós temos? Uma enorme quantidade de ramificações. Então, cada ponto aqui representa uma unidade de glicose que pode ser hidrolisada pela enzima, e essa enzima, ao atuar nessas pontas, vai liberando moléculas de glicose. Então, quanto mais ramificações, mais efetivo é o material como fonte de energia. Então, cada pontinho aqui representa uma unidade de glicose que ela é despolimerizada. Então, tu imagina o polímero, esse aqui, ó. Esse é o polímero, tá? Aqui está o polímero, ó. Polímero gigantesco, tá? Ele sempre vai terminar numa unidade de glicose, sempre, sempre. Então, quanto mais términos tiver, mais unidades disponíveis. Como é que acontece a hidrólise? Através da ação da enzima, em que este par de elétrons do oxigênio aqui do anel assiste, né? Ele transfere densidade eletrônica para o orbital vazio, que está orientado perfeitamente. Quer dizer o seguinte, ó, tu tem isso aqui, ó, tu tem um orbital do oxigênio aqui, tá? O orbital N, e aqui o orbital vazio da ligação carbono-O. Tá? Então, é exatamente isso que importa para nós. É avaliar o quão efetivo é este arranjo dos orbitais. Aqui é um orbital sigma estrela e aqui é um orbital N. Então, é a transferência de polarização de um orbital cheio para um orbital vazio. Então, tu vai transferir elétrons de um orbital N para um orbital sigma estrela. Essa transferência aqui é facilitada em que circunstância? Quando os dois orbitais estiverem alinhados. Tá? Então, nós fechamos a aula hoje, né? Nessa parte da glicose, nos dois polímeros mais importantes, que é os derivados da glicose alfa e da glicose beta, o glicogênio, amido e os seus correlatos, com a celulose. E na semana que vem, na outra aula, que é no dia 2, nós vamos discutir, então, a questão própria da fotossíntese, né? As reações de fotossíntese e a parte da respiração, um pouco da parte da respiração. Tá certo? Então, agora são 11h30. Então, encerramos a aula. Alguma dúvida, alguma pergunta? Né? Por favor, fiquem à vontade. Ô, professor, esse conteúdo, o professor vai trabalhar com isso, alguma coisa, ou não? A ideia é assim, eu tenho que para a gente estudar para a prova. Algumas questões, mas em relação à prova, certamente serão questões mais discursivas, de vocês, da opinião de vocês, né?
Porque eu concordo, tu tem muita coisa aqui, né? Então, eu quero ver com a Jaqueline como é que nós vamos preparar a prova, né? E aí eu passo para vocês as diretrizes. Eu vejo com ela semana que vem agora, segunda e terça, e já repasso para vocês como é que nós vamos fazer a prova. Tá? A outra questão é, lembrem que ontem tinham comentado da possibilidade de transferir a prova, transferir a aula. Como é que ficou isso? E agora?